A história inicia em uma caverna onde um homem estava se lembrando dos seus últimos momentos de vida. Ele tinha sido derrubado pela lâmina de um demônio e percebeu se tratar de uma reencarnação. Porém, descobriu que não voltou como um humano, mas sim como um monstro de rank S. Basicamente, nesse mundo, monstros dessa classificação possuem o poder para destruir nações e precisam da força de um exército para tentar pará-los. Em sua vida passada, o protagonista era um cavaleiro que jurou proteger a humanidade. Por isso estava se sentindo estranho em se transformar em um Behemoth. No entanto, ao olhar seu reflexo na água, percebeu que tinha a aparência de um simples gatinho. Ele não sabia o que sentir depois de ter sido um cavaleiro que protege a humanidade e agora ser um monstro. Mas percebeu que deveria ficar feliz por ter recebido uma segunda chance na vida. Andando um pouco na caverna, ele encontrou um monstro de nível baixo e o derrotou com uma magia de terra. Por estar com muita fome, decidiu experimentar o monstro. E então descobriu que possuía mais uma habilidade extremamente roubada. Ele consegue roubar as habilidades dos monstros que comer. E graças àquele slime ganhou um poder chamado armazenamento, que o permite guardar o que quiser em outro lugar do espaço. Avançando um pouco mais pelo local em que estava, o protagonista encontrou um Wyvern. Mas esse monstro também não apresentou dificuldades. Ficando ainda mais poderoso ao comer diversos monstros diferentes, o protagonista saiu andando e derrotou tudo que via pela frente, ganhando diversas habilidades novas. De repente ele encontrou um baú do tesouro e viu que lá estava uma joia muito valiosa, porém era uma armadilha. Ele foi teleportado para cima de um dragão de terra, um monstro que, assim como ele, também é de rank S. Por ter perturbado o sono do monstro, ele pretendia devorar o protagonista, que tentou lutar, porém seus ataques não causavam danos. Mesmo usando uma habilidade de defesa, apenas um golpe já fez o protagonista ficar muito mal. E então, não tendo outra escolha, ao cortar o rosto do monstro, o gatinho fugiu. Em paralelo à aventura do protagonista, vemos uma elfa de respeito acordando. Ao pegar suas espadas, ela se preparou para mais uma aventura. E então partiu para a dungeon da cidade. Com um cristal mágico, ela ligou as luzes do local. E ao encontrar alguns monstros, se preparou para a batalha, se lembrando de algo que aconteceu no passado. Dessa forma, a história dos dois se cruza, pois ao andar mais um pouco, a elfa encontrou o gatinho muito ferido. Ao acordar, o protagonista estava na cama dela e viu que seus ferimentos foram tratados. Assim, quando olhou para a elfa, foi amor à primeira vista. Ela pensa que o protagonista é apenas um gato comum. E então, nos dias que se seguiram, ele teve uma vida muito tranquila, enquanto suas feridas curavam. Como ela o ajudou tanto, o protagonista entendeu que deveria cuidar dela e decidiu tratá-la como mestra, jurando protegê-la enquanto viver. Desse modo, ele a seguiu sem ser percebido e depois dela derrotar alguns goblins, viu um sozinho, porém não percebeu que se tratava de um goblin mago. E então o protagonista teve que salvá-la. Ele não pretendia usar suas habilidades com medo que a elfa descobrisse que ele é um monstro. E então arranhou o inimigo como se fosse um gato comum. Ao voltarem para casa, ele sentia estar no céu e sua mestra estava muito feliz com a ajuda dele. Na guilda dos aventureiros descobrimos que o nome dela é Arya. Porém, em pouco tempo, um idiota chamado Kuzman apareceu. Ele é um aventureiro rank C e estava tentando tocar em Arya. Porém, o protagonista não deixou isso acontecer, então depois de mordê-lo, arranhou o rosto dele. Quando o homem estava prestes a lutar, foi impedido por Arnold, o recepcionista da guilda e um ex-aventureiro rank B. Ele percebeu que o gatinho tentou proteger sua mestra, e então disse que o protagonista era o cavaleiro da armadura brilhante de Arya. Ela estava muito feliz com o gatinho, então decidiu chamá-lo de Tama, e declarou que ele era oficialmente seu pet. Arya completou mais uma missão e estava prestes à promoção para o rank C. Além disso, parecia gostar até demais de fazer carinho no protagonista. Por ter bebido muito na guilda, Arya estava bêbada, e então levou o gato para tomar banho junto com ela. O que, como cavaleiro, ele tentou pensar ser errado, mas acabou indo de qualquer maneira. No banho, ela ficou séria e perguntou se Tama achava que um dia ela será forte. Há muito tempo, a vila em que ela morava foi atacada por demônios, e então foi quando Alisha, a Santa da Espada, apareceu e derrotou todos. Ao ver isso, tudo o que ela queria era se tornar forte para proteger as pessoas. E descobrimos que o protagonista conhecia sobre os feitos dessa heroína. Mais tarde, enquanto andavam pela cidade, vemos que todos gostavam de Arya. Porém, ao chegar na guilda, aquele idiota apareceu mais uma vez.
Por ter sido ferido por Tama, ele falou com seus contatos, e então um barão deu a ordem para eliminarem o protagonista. Aren implorou por piedade, e então Kazuma fez um acordo com ela, resolverem aquilo com um duelo. Se ela vencer, Tama ficará livre, porém se perder será a esposa dele. Não tendo outra escolha, Arya aceitou, e no lado de fora antes de começarem, como acreditava ser muito mais habilidoso que a elfa, Kazuma permitiu que alguém a ajudasse na luta. Porém o único a aparecer foi o protagonista. Por ter feito Arya chorar, Tama estava muito bravo com o idiota. E então, com o começo do duelo, partiu para cima, porém percebeu que seria impossível derrubá-lo sem nenhuma de suas habilidades. Arya também não tinha chance alguma, e estava levando a pior, assim Tama estava em um dilema, pois sabe que se usar uma habilidade todos saberão que ele é um monstro. Entretanto, quando Arya seria derrotada, Tama usou sua habilidade Corpo de Ferro para parar o ataque, e com um uivo poderoso derrotou Kazuma, fazendo ele perder algo muito importante para ele. Por ter usado uma habilidade, Tama entendeu que todos sabiam que ele é um monstro, e então sabia que seria morto. Porém não estava mais se importando com isso, pois conseguiu salvar sua mestra. Chegando perto dele, Arnold comentou que o gato entendia os humanos e usava magia elementar. Ou seja, só podia significar uma coisa, que ele é um gato elementar. Isso deixou Tama chocado, pois ao invés de verem ele como um Behemoth, começaram a tratá-lo como um pet com poderes. Assim, a vida do monstro Rank S como animal de estimação de uma elfa de respeito estava prestes a começar. No dia seguinte, o protagonista acordou em cima de sua mestra, e a pedido da elfa ficou em cima dela para receber carinho. De repente, Tama teve uma ideia, e então lambeu a orelha da garota, porém ela gostou disso até demais e queria que o gato repetisse. Mais tarde eles foram até Vulcan, uma ferreira e aventureira Rank C. Ela ficou muito feliz ao ver o protagonista, e então ficou fazendo carinho nele, o que fez Tama pensar que estava no paraíso, pois nunca pensou que seria mimado tanto em sua vida. Vulcan ainda estava trabalhando na arma que Arya pediu, porém não era sobre isso que a elfa queria conversar, mas sim sobre criar uma armadura para Tama. Vulcan achou isso muito interessante, e então já começou a tirar as medidas do corpo do gato, e estava preparada até para o crescimento dele, pois planejou usar magia para ajustar o tamanho. Com isso, no dia seguinte a armadura já estava pronta, e ele ficou ainda mais fofo. Tama ficou impressionado em como a ferreira fez a armadura em apenas um dia. Contudo, ela estava com problemas por causa da espada de Arya, pois ela já a reforjou diversas vezes, mas sempre acabava quebrando. A elfa disse que provavelmente a culpa era dela, e então Vulcan teve uma ideia. Elas formarem um time e partirem em uma aventura, pois assim ela conseguirá ver Arya manejando a espada e saberá qual o problema. E então elas partiram para Dungeon e Vulcan é muito habilidosa com seu martelo de guerra, além de ter uma habilidade especial, capaz de envolver elementos diferentes em volta de sua armadura. O protagonista ficou impressionado com Vulcan, e era a vez de Arya. Ela partiu para cima de um orc, porém ficou em perigo e precisou da ajuda de Tama. Assim, após o gato quebrar a espada do monstro, ela o derrotou. Apenas com essa luta, Vulcan já tinha entendido o problema, que as espadas longas fazem com que os movimentos de Arya fossem muito previsíveis. Com isso, Arya pediu a ajuda de sua amiga para ficar mais forte, e Vulcan já tinha uma ideia sobre qual monstro enfrentar para treiná-la. Entretanto, ao verem que monstro era, Arya não gostou, e Vulcan explicou que eles eram os oponentes perfeitos, pois fariam a elfa ficar ainda mais atenta durante a luta. Começando a batalha, Arya não conseguia nem ao menos chegar perto do monstro, porém quando perdeu uma das espadas pareceu ter ficado muito mais rápida. De repente a espada que ela tinha quebrou, e então Vulcan jogou uma adaga para Arya e ela conseguiu derrotar um dos monstros. Além disso, como ficou muito mais móvel por ter duas armas leves, conseguiu desviar e atacar o outro inimigo com muito mais facilidade, cortando todos os tentáculos dele. Contudo, ela acabou se sujando por causa disso, porém com um novo movimento de ataque derrotou o monstro. Enquanto elas não estavam olhando, Tama comeu parte do monstro para ganhar suas habilidades, e vemos que Arya estava com um ódio mortal daquele monstro. Mais tarde ela explicou o motivo de ser tão apegada pelas espadas longas, pois eram as armas que a Santa da Espada estava usando quando a salvou. Porém agora percebeu que não foi feita para esse tipo de arma. Como ela tinha batalhado, estava na hora do descanso, porém elas foram para um lugar onde poderiam tomar banho, ou seja, o protagonista viu as duas daquele jeito. Durante o banho, Arya perguntou o que aconteceu com o antigo grupo de Vulcan, e a mulher tigre contou que eles se separaram, pois alguns deles se casaram e tiveram filhos. Dessa forma, Vulcan comentou que Arya deveria ter muito cuidado com Tama,
pois gatos elementais podem cruzar com outras criaturas. Então, quando ele entrar no cio, não há como dizer o que pode acontecer. Quando Vulcan disse que o protagonista podia tentar até com Arya, a elfa pareceu feliz com isso, e Tama e Vulcan ficaram assustados. Descendo mais na dungeon, eles encontraram um minotauro, e mesmo sendo um monstro um nível acima do dela, Arya partiu para cima dele. Porém, mesmo sendo rápida, seus golpes não eram fortes o suficiente. Entretanto, ela estava indo bem, atacando os pontos fracos do monstro, até que ele destruiu parte do teto e Tama precisou proteger Vulcan. Além disso, Arya conseguiu derrotar o minotauro, e Vulcan parece ter se apaixonado pelo protagonista após ele ter salvo a vida dela. Chegando na guilda, Arnold estava muito feliz por ver a evolução de Arya, e os três comemoraram pelo sucesso das missões. Enquanto comiam, Vulcan teve uma ideia: os três formarem um grupo. Porém, Arya nunca tinha feito isso antes, e não sabia como as coisas funcionavam. Entretanto, com a ajuda do protagonista, ela decidiu aceitar a oferta e as duas ficaram muito felizes. Porém, acabaram bebendo demais e dormiram grudadas em Tama. Além disso, ele percebeu uma coisa, que tinha ganhado uma nova forma. E então ficou com medo de ser aquela forma de Behemoth que todos conhecem como um monstro gigante. Desse modo, ele decidiu que não iria usar essa forma, com medo que por causa dela fosse separado de Arya. Com o decorrer dos dias, eles treinaram bastante e se aventuraram juntos, se tornando verdadeiros amigos. Em outro dia, enquanto andavam pela cidade, os dois viram dois homens maltratando uma criança e foram impedi-los. Ao verem Tama, eles ficaram com medo, pois ouviram falar sobre o gato elemental que deu uma surra em Kuzman. E então os dois foram embora. O nome da criança é Lala, e quando Arya perguntou sobre os pais dela, ela ficou triste. Assim, a elfa levou a garota para outro lugar. Eles foram até uma igreja onde Arya ajuda, e todas as crianças de lá amam a elfa. Assim, ela disse que trouxe uma nova amiga para eles e pediu que a freira cuidasse da criança. Com isso, o protagonista entendeu que a Arya salva as crianças órfãs e as leva para a igreja, além de continuar as visitando para ver como estão. Dessa forma, mais do que nunca, Tama prometeu fazer de tudo o que estiver em seu alcance para apoiar e proteger sua mestra. Depois de mais uma missão, ao voltarem para a guilda, Arnold deu os parabéns para Arya, pois ela alcançou um rank C e todos ficaram felizes com isso. Entretanto, algo estava acontecendo no quadro de missões, e então descobrimos que estava havendo muitos desaparecimentos na cidade vizinha pela mão dos demônios. E então, ao ouvir sobre isso, Arya não fraquejou e pediu todas as informações sobre essa missão, pois ela planeja acabar com esses demônios. Vendo como Arya estava determinada, a garota gato também disse que iria para a missão, e interrompendo a conversa, Cedric apareceu. Ele é o filho mais velho do Duque e era conhecido de Vulcan. Até o protagonista conhecia aquele homem, pois anos atrás, quando o crepúsculo do diabo caiu sobre aquele mundo, uma guerra foi travada entre os humanos e os demônios, que ficou conhecida como Ragnarok. A batalha foi difícil, porém os humanos venceram graças a um jovem que agora é chamado de Grande Mago, e Cedric foi um dos heróis que ganhou glória naquele campo de batalha. Além disso, aparentemente ele e Arnold são um casal. No dia seguinte, o protagonista percebeu que sua mestra estava nervosa, e então tentou animá-la e acabou ganhando um beijo. Na viagem, além de Cedric, estavam Dany, Howard, Kenny e Marietta, os quais acharam Tama muito fofo. De repente, alguns monstros apareceram, porém isso não era problema, pois Dany derrotou todos sozinho e sem usar nenhuma habilidade, o que impressionou o protagonista. Ao chegar em uma cidade, eles pararam em uma taverna e Arya perguntou o motivo deles terem decidido se tornarem cavaleiros. Dany disse que apenas queria pagar as dívidas de sua família pobre, o que era o mesmo para Howard. Kenny estava tentando pagar os remédios de sua irmã doente, e Marietta é uma cavaleira para libertar seu pai da escravidão. Cedric também contou sobre si. Já que ele não gosta de mulheres, não pode assumir o nome de sua família. E então entrou para a ordem por não ter nada para fazer, e porque queria matar muitos monstros. Como já é normal nesse anime, o protagonista foi tomar banho junto com as garotas. Porém, dessa vez, Vulcan ficou com vergonha de ficar sem roupa na frente dele. E enquanto elas faziam uma brincadeira entre si no banho, um fanservice básico para os mais danadinhos, Dany e Howard não aguentaram ouvir aquilo. E então foram espiar, mas não conseguiram por causa de Tama. Chegando no covil do vilão, vemos que ele estava prestes a colocar o seu plano em ação. Alguns monstros apareceram, mas não tiveram chance contra os cavaleiros e o protagonista, que conseguiu derrotá-los com extrema facilidade. Ao ver o que aconteceu com os monstros, o vilão ficou intrigado com Tama, porém ainda não estava se importando e apenas enviou monstros ainda mais poderosos.
Enquanto isso, todos estavam impressionados com a força do protagonista, e Arya apareceu, animada até demais com isso. Depois de andarem mais um pouco, encontraram o vilão. Ele se chama Beryl e é um sobrevivente dos demônios que os humanos exterminaram. De repente, vários trolls apareceram, e Cedric não conseguia acreditar que aquele demônio controlava monstros tão fortes. Quando o grupo partiu para o ataque, Beryl o separou, e quando Tama cortou o braço de um dos trolls, ele se regenerou automaticamente. Vendo isso, os cavaleiros disseram que estava na hora de Cedric usar seus poderes. E então, com um brilho em sua espada, cortou os monstros. E eles não conseguiram se regenerar por causa da magia negra de Cedric. Algo que assustou o demônio, pois dizem que apenas o grande mago podia usar esse poder. Enquanto isso, o protagonista não conseguia derrotar nenhum troll por causa da regeneração. Ele sabe que conseguirá vencê-lo se usar sua segunda forma, porém se for considerado um monstro, sua jornada com Arya iria acabar. Com isso, a única alternativa dele era derrotá-los na forma em que estava. E então Tama usou diversos feitiços de fogo, conseguindo vencer os monstros. Como o demônio se distraiu, Vulcan e Arya partiram para cima dele. E com sua velocidade, a elfa conseguiu derrotar Beryl, porém foi atingida por ele. Ela foi envenenada e Cedric disse se tratar da toxina de um dragão venenoso, e então eles correram com ela para a cidade. Entretanto, o sacerdote que a tratou disse que a garota só teria meio dia de vida, pois ninguém jamais neutralizou com sucesso a toxina de um dragão venenoso. Quando Vulcan questionou sobre isso, ele disse que existia um método, porém é necessário do olho de um dragão de terra. O grupo estava pronto para ir atrás do monstro, porém Cedric disse que eles não tinham tempo para procurarem um dragão, por isso seria melhor acharem outro modo. Contudo, Tama não poderia deixar só a mestra morrer, pois foi ela que o salvou. E então o protagonista partiu para a dungeon que foi renascido, e estava disposto a salvar a Arya mesmo que custasse sua vida. E então, ao chegar no dragão de terra que derrotou antes, Tama sabia que não tinha outra escolha. E então evoluiu para sua segunda forma, e a batalha entre dois monstros Rank S estava prestes a começar. Mesmo transformado, o protagonista ainda estava levando a pior para seu inimigo. Entretanto, isso tudo era um plano de Tama para derrotar o dragão. Assim, depois da luta, sua transformação acabou e ele voou o mais rápido possível de volta para sua dona. Ao chegar, deixou o dragão de terra na frente de onde os aventureiros estavam, e eles se apressaram para tratar a elfa. Enquanto isso, ela estava se lembrando do passado, quando os demônios apareceram na vila dela em busca da Pedra Filosofal. No momento que seria o fim dela, um gato elemental apareceu, e provavelmente foi quando ela se apaixonou por gatos. Graças aos esforços de Tama, a Arya foi curada, porém a toxina era tão poderosa que ela precisou ficar de cama se recuperando. Voltando para a dungeon, o protagonista estava feliz que conseguiu salvar sua mestra e voltar para sua forma de gato, mas não saber como a evolução funcionava ainda o preocupava. Além disso, a habilidade de evolução sumiu desde que ele derrotou o dragão, porém ele decidiu testar as novas habilidades que ganhou do monstro. Ao usá-las, percebeu que eram extremamente poderosas. Contudo, após derrotar um minotauro, uma garota estranha apareceu, perguntando onde estava todo aquele poder que ele tinha. Ela partiu para cima de Tama, querendo o corpo dele, e então o protagonista precisou fugir e ficou com muito medo. Quando Arya se recuperou, decidiu fazer um piquenique com Tama, e depois de comerem, comentou sobre o que aconteceu, pois o gato foi encontrado junto com o cadáver daquele dragão da terra. Basicamente, ela entendeu que foi ele que fez aquilo, e estava incomodada de sempre ter que ser salva, pois desde pequena foi isso que aconteceu, mesmo que ela tenha jurado se tornar uma guerreira forte que defenderia os outros. Prestes a voltar para o trabalho, eles passaram na oficina de Vulcan, e a ferreira fez novos equipamentos para a Arya. Na realidade, a elfa ganhou uma pequena fortuna por causa da derrota do demônio Beryl, e por vender os materiais dos trolls que Tama derrotou, por isso tinha dinheiro para equipamentos tão bons. Com isso, ela recebeu uma armadura muito mais chamativa, que eu não consigo entender como irá protegê-la, sendo que 90% do corpo dela está à mostra. Indo para a dungeon antes de enfrentar algum monstro, o protagonista usou uma nova magia para bufar as garotas, o que deixou a Arya muito mais forte. De repente, aquela mesma mulher maluca apareceu, e parece que queria Tama de um jeito muito errado, tanto que pediu que ele a engravidasse. A Arya impediu, dizendo que Tama era uma fêmea, o que o gatinho confirmou, porém a mulher maluca não estava se importando com isso, mas sim com o fato dela ter domado o protagonista. Pensando em ajudar aquela garota estranha, a Arya decidiu levá-la até o seu alojamento, e como ela não tinha um nome, ao olhar para as estrelas, a elfa perguntou se poderia chamá-la de Stella, e a mulher gostou disso. Depois de dar um banho nela para ter um pouco de fanservice no episódio,
Eles foram dormir e Stella começou a conversar telepaticamente com Tama. Ela revelou ser aquele dragão da terra que o protagonista enfrentou e contou um pouco sobre seu passado. Desde que nasceu, ela era extremamente forte e ninguém tinha chances contra ela, até que Tama apareceu e conseguiu derrotá-la. Entretanto, ela conseguiu reencarnar após isso, e acordou mais uma vez dentro da dungeon por causa de uma habilidade especial dela. Ela disse que não tinha mais vontade de lutar e estava perdidamente apaixonada por ele, pois foi o primeiro homem tão forte a ponto de derrotá-la. No entanto, quando iria se jogar nele, Arya acordou, e disse para Stella que Tama era dela. Porém, a garota dragão não pretendia desistir do seu amor, o que deixou o protagonista muito preocupado. No dia seguinte, Stella estava muito feliz com as comidas novas que estava experimentando, e nunca pensou que existiam alimentos tão saborosos. Usando sua telepatia com Tama, ela perguntou quem era Arya, pois ela não parecia forte o suficiente para ser a dona dele. Desse modo, o protagonista disse que Arya é a salvadora e mestra dele, a quem ele jurou servir por toda a vida. Mudando de assunto, Tama pediu para Stella não contar para Arya que ele é um Behemoth, pois ele não poderá mais permanecer ao lado dela se descobrirem que ele é um monstro. Pensando nisso, Stella disse que estava na vantagem, e então só ficaria quieta se ele ficasse com ela. Contudo, na realidade ela estava brincando, e falou ser orgulhosa demais para depender de uma chantagem, ou seja, fará ele se apaixonar por ela com seus próprios méritos. Mais tarde, Arya levou Stella para um passeio, em busca de fazer as memórias da garota voltarem. Porém, como a mulher era um dragão e sua vida passada continuava da mesma maneira. Enquanto elas conversavam, Tama entendeu a confusão que Stella fazia, pois monstros acreditam na sobrevivência do mais forte. Ou seja, se Arya é a mestra do protagonista, significa que ela é mais poderosa do que ele. Pensando que Stella poderia ter sido uma aventureira no passado, ela levou a garota até Vulcan, que deu uma roupa de batalha para Stella, o que eu nem sei se pode ser considerado uma roupa de tão pouco tecido que há ali. Arya sugeriu que Stella usasse alguma armadura, porém ela disse que não precisava disso, e mostrou um pouco dos seus poderes dracônicos. Ao deixá-la escolher uma arma, Vulcan se assustou quando a garota pegou um escudo gigante, que mesmo extremamente pesado, ela carregava com apenas uma mão. Tama também se impressionou e disse que imaginava ela correndo por aí com uma espada ou um machado. E então Stella contou que depois de perder para ele, aprendeu a importância da defesa. Em busca de uma arma, ela escolheu uma espada gigante, assim com Stella equipada. Eles foram para a dungeon para testar os novos equipamentos. Logo de cara, ela saiu correndo em busca de inimigos, e derrotou alguns goblins apenas com suas mãos. E então, se lembrando de seus equipamentos, ela se divertiu muito usando eles para destroçar todos os monstros que via pela frente, usando até mesmo o escudo como arma. E estando no terceiro andar, as garotas tentaram avisá-la sobre aquele monstro dos tentáculos. Porém, Stella não deu ouvidos e partiu para cima dele. Dessa forma, depois de ser atacada por um líquido estranho, Stella perdeu o controle e estava atacando sem parar. Vendo que precisava ajudar, Tama utilizou uma técnica de tentáculos, e os usou para ajudar as garotas a derrotar o monstro. Com isso, ele conversou com Stella, e perguntou como ela conseguiu se perder para um monstro tão fraco. E então ela explicou que depois de ter sido derrotada por ele, ela começou a sentir medo. Assim ele a tranquilizou e disse que irá protegê-la. Desse modo ele pediu para ela lutar como um humano e não como um dragão, o que a deixou muito mais animada e confiante. Além disso, pediu a ajuda de Vulcan para aprender como utilizar uma espada e um escudo. A garota gata ficou muito feliz em aceitar, e disse que elas formarão o melhor grupo de todos. Assim, Stella se lembrou de um grupo de aventureiros que lutaram bem contra ela por estarem em grupo, e ficou muito animada por também poder ter algo assim. No entanto, ao ver os poderes de tentáculo de Tama, a elfa esquisita ficou muito mais estranha que o normal. E sorte é que o Vulcan estava lá para impedi-la. Continuando descendo a dungeon, eles criaram uma formação, onde Stella será a tanque do grupo. Porém, nos primeiros monstros que encontraram, a garota já saiu da formação, algo que o protagonista já esperava. E então elas seguiram trabalhando juntas e melhoraram bastante. E como já é normal nesse anime, elas precisam tomar banho. E vimos uma briga das garotas pelo protagonista. De volta para a superfície, elas foram na guilda de aventureiros para registrarem Stella. Porém, antes disso, um homem estava lá para pedir uma missão para o grupo de Arya. Infelizmente, Vulcan não poderá ir junto por causa de sua loja. E quando Stella perguntou o que eles farão, Reis disse que precisa de proteção para proteger alguns produtos importantes. Porém, quando foram ver o que era, Stella ficou chocada, pois o produto em questão é o seu esqueleto como dragão.
O protagonista perguntou como Stella estava. Porém, ao contrário do que Tammy imaginava, ela não ficou triste, mas sim sentiu nostalgia por causa da última luta que tiveram. Após isso, Arya foi promovida para o Rank B. E no dia seguinte partiram da cidade. No decorrer da viagem eles enfrentaram diversos inimigos e não tiveram dificuldade. Além disso, ao pararem para acampar, Rhys entregou para a elfa uma flor que era a favorita de Elisa, sua esposa. Arya perguntou o motivo dele ter comprado os ossos do dragão de terra. E então Rhys disse que estava acumulando materiais raros, pois uma grande guerra estava prestes a acontecer. O que fez o protagonista se lembrar do demônio. Durante a noite, Tama sentiu algo estranho, e ao se levantar percebeu que a paisagem mudou, o que significa que uma nova dungeon estava sendo formada lá. Com isso, eles se apressaram para saírem do local, e quando chegaram na cidade, Rhys disse que eles poderiam voltar até aquela dungeon, pois sabe que será ótimo para aventureiros como eles serem os primeiros a explorarem o lugar, além do que poderão vender os itens que encontrarem para ele. Chegando no local, o protagonista aumentou os status das garotas, e Stella se sentiu segura em partir para a briga o mais rápido possível. Entretanto, para impedir que situações assim acontecessem, Vulcan deixou uma carta para Arya, e quando a elfa disse que deixará Stella abraçar Tama se lutarem como um grupo, a garota voltou rapidamente. De repente, uma luz rosa falou com os três e disse que iria levá-los até o tesouro. Porém, ao chegar no local, alguns monstros apareceram. Dessa vez, Stella fez o seu papel de tanque e elas conseguiram derrotar todos facilmente. E logo após isso, uma dríade e uma fada apareceram. Os nomes delas são Fairy e Lily, e acharam o protagonista um gato muito fofo. Por isso já foram abraçá-lo, o que deixou Stella muito brava, pois era a vez dela fazer isso. O protagonista impediu que ela atacasse as duas, e elas mostraram que não estavam mentindo sobre o tesouro. Assim, com a ajuda de Fairy, conseguiram um item raro. Aquilo não era tudo, pois as garotas disseram que existiam mais tesouros naquela dungeon. Porém, precisarão enfrentar alguns monstros para conseguir uma chave especial. Elas não tiveram dificuldade para fazer isso, e as garotas ficaram impressionadas com a força dos três. Depois de pegarem a chave, elas explicaram que aquilo os permitia lutarem contra o quarto boss da dungeon, e em cima delas existiam diversas portas. Antes que fosse para a batalha, a Arya disse que precisavam descansar, e então elas decidiram voltar para a cidade e as duas queriam ir com eles. Como elas ajudaram bastante, a Arya aceitou, e as garotas ficaram impressionadas com as coisas novas que viram. Porém, a elfa teve que dar um sermão nelas, pois tinha medo que algo acontecesse com as duas por serem de raças tão raras. Antes que pudessem completar outra frase, as garotas já tinham fugido e estavam comendo em uma barraca. Mais tarde, a Arya foi até Rhys para mostrar um item raro que conseguiram. E então o homem contou que aquilo era uma poção da verdade, que consegue fazer a pessoa que beber falar apenas a verdade por um certo período de tempo. E infelizmente ele não sabia nem ao menos como precificar um item daqueles. E quando as garotas novas apareceram, Rhys ficou muito estranho e disse que precisava cuidar de um assunto importante. Durante a noite, como já é normal no anime, todas foram para o banho, e uma cena com muito fanservice aconteceu. Depois disso, como prometido, Arya deixou Stella abraçar Tama, e a garota aproveitou muito bem o seu momento. Além disso, vemos que Vulcan já tinha terminado seus afazeres e estava indo para a cidade se encontrar com seu grupo. Porém, no caminho encontrou um inimigo esqueleto e depois de derrotá-lo, percebeu que o monstro foi invocado por alguém e essa pessoa estava com um sino estranho. De volta para a dungeon, elas entraram na porta do boss, e as garotas novas disseram que ficarão esperando lá. Porém, isso pode ter sido uma péssima escolha. Na luta contra o boss, Stella estava fazendo seu papel de tanque muito bem, e ao combinarem seus poderes, eles derrotaram o monstro. O prêmio pela vitória foram 2 pergaminhos, e quando Arya chegou perto deles, recebeu uma habilidade especial chamada Lâmina Sagrada, o que deixou o protagonista feliz. Entretanto, ao voltarem, perceberam que as garotas não estavam lá, e os potes de comida delas estavam quebrados no chão. Além disso, vemos que a pessoa do sino é Rhys, e ao olhar para uma pintura de sua esposa, disse que não iria demorar. Eles perceberam que algo muito estranho aconteceu, então começaram a procurar as garotas, mas não conseguiram encontrá-las. Voltando para a cidade, eles encontraram Vulcan e contaram o que tinha acontecido. Mas quando elas iriam sair para perguntar sobre as garotas pela cidade, 3 homens apareceram e queriam conversar com Arya a mando de Earl Gladstone.
o que parecia muito estranho, ainda mais pelo jeito que ele olhava para todas as garotas do grupo. Elas se recusaram a ir para outro lugar com ele, e o homem disse que naquela cidade era um crime recusar um pedido do conde. Dessa forma, Vulcan disse que elas aceitariam, e contou sobre algo que ouviu sobre aquela cidade. Basicamente, o conde sequestra garotas bonitas, e ela suspeita que tenham feito isso com Lily Ferry. Ao chegarem no quarto do conde, vocês já imaginam o que ele queria fazer com elas. E quando o chá foi servido, elas sabiam que não deveriam beber. Mas como não tinham escolha, Tam usou aquela magia para bufar os status de todas, fazendo o chá não ter efeito nenhum. Além disso, Stella se cansou daquilo e partiu para a ignorância, perguntando onde suas amigas estavam. Porém, o conde não sabia nada sobre elas. Ele tentou prender as garotas e Stella estava pronta para a luta, mas Tam a parou. E nesse instante alguém apareceu para dizer que os mortos-vivos estavam atacando a cidade. Por causa da confusão, eles conseguiram sair de lá, e a luta contra os esqueletos começou. Porém, mesmo derrubando vários, eles não paravam de aparecer. E então Vulcan disse que precisavam encontrar um invocador logo. Ao ouvirem um sino vindo da Casa de Reis, Arya e Stella foram averiguar e descobriram que ele estava em busca de vingança contra o conde, o qual assassinou Elisa. Além disso, foi ele que raptou Lily Ferry, e estava treinando a mana das duas para invocar centenas de esqueletos. Usando ainda mais o poder das duas, ele invocou o esqueleto antigo de Stella, e o único ataque que funcionava contra ele era o poder que Arya recebeu. Porém, essa habilidade é poderosa demais para ela no momento, e como o protagonista não conseguia ir para sua forma de Behemoth, ele e Stella precisavam dar um jeito no monstro. Enquanto isso, Vulcan estava protegendo as pessoas da cidade, e com a força de Stella, Tama conseguiu resgatar as garotas, e com um ataque conjunto dos três conseguiram derrotar Reis, e Arya disse que ele apenas estava cego por sua vingança. De repente, quando ele tentou usar seus poderes mais uma vez, o esqueleto de Elisa andou em sua direção, e ele entendeu que não era aquilo que sua amada queria para ele. Dessa forma, todos os esqueletos sumiram, e no dia seguinte descobrimos que o conde ordenou uma execução pública para Reis. Entretanto, vemos Arya entregando o chá para ele, e prestes a execução acontecer, quando o Reis disse ter certeza que o conde matou Elisa, o idiota confirmou que fez isso. E então descobrimos que Arya colocou a poção da verdade no chá. Ela começou a fazer perguntas sobre as garotas desaparecidas na cidade, e com o povo descobrindo toda a verdade, quem se deu mal foi o conde safado, o qual foi retirado de sua posição e condenado a uma vida de confinamento. Reis também foi preso por seu crime de atacar a cidade. E vocês acham que nesse episódio não teria o banho do fanservice? Claro que teve, e Tam estava preocupado pois Arya estava se tornando uma defensora da justiça. E isso fará a batalha deles nunca ter um fim. Voltando para a cidade, as garotas decidiram ir junto com Tama e estavam impressionadas ao verem o mar pela primeira vez. Ao chegarem, Ana ficou muito feliz em ver que todos estavam bem, e o pessoal da guilda estava chamando Arya de herói. Ela foi promovida para o rank A e Stella para o rank B. Porém, quando Arya perguntou sobre o rank de Vulcan, a garota ficou nervosa, e descobrimos que ela recusou sua promoção. Além disso, elas ganharam um presente da cidade que salvaram, porém como é comida demais para guardar no apartamento de Arya, Ana deu a ideia dela comprar uma casa para ser a base do seu grupo. Dessa forma, no dia seguinte ela começou a procura da casa perfeita, e a primeira casa que foram olhar já era a ideal, pois além de ter tudo o que elas queriam, também tem uma banheira gigante para aqueles banhos do fanservice. Depois da mudança, eles fizeram um banquete para comemorar a casa nova, e durante a noite o protagonista estava curioso sobre as novas habilidades que recebeu, ainda mais com uma terceira forma que pode utilizar. De repente, Stella acordou e quis saber o motivo dele estar tão apreensivo. Porém, quando ele contou sobre essa nova evolução, a garota ficou muito animada, querendo ver o quão forte ele poderia ficar. Assim, ela correu atrás dele, pedindo para o gato colocar um filho na barriga dela. No dia seguinte, Fer e Lily começaram a trazer mais plantas para casa, porém ao ver o que estavam fazendo, Vulcan ficou assustada, pois elas estavam criando uma árvore do mundo, o que é tão raro que causaria problemas para elas caso descobrissem. Desse modo, elas esconderam aquela árvore com árvores comuns, e além disso também criaram uma fonte da vida, o que também deverá ser mantido em segredo. Depois de engarrafar a água para usarem nas missões, Arya comentou que as duas podem ser raptadas por pessoas más, por causa de seus poderes. Por isso era tão importante manter tudo aquilo em segredo. Tama estava curioso em como Vulcan sabia só de olhar sobre aquelas coisas, e vemos que ela estava escondendo algo do seu grupo. E enquanto conversavam, Ana apareceu,
pois um monstro poderoso estava aparecendo no primeiro andar da dungeon e já tinham algumas fatalidades. Todas estavam animadas para irem para a missão, porém Lily e Fairy ficaram tristes, pensando que teriam que ficar em casa, mas graças a Tama elas puderam ir. Chegando na dungeon, elas quiseram enfrentar os primeiros monstros, e não tiveram nenhuma dificuldade para enfrentarem os goblins. De repente elas escutaram um minotauro, porém ele parecia estar gritando de medo. Assim descobriram que o monstro poderoso se trata de um troll. Usando as mesmas técnicas de antes, as duas tentaram derrotá-lo, mas não conseguiram causar dano de verdade. Porém, com a ajuda das outras garotas, o troll foi derrotado. E vemos que Stella estava muito melhor no trabalho em equipe. Depois de limparem o restante do primeiro andar, elas voltaram para avisar Anna que a missão foi um sucesso. E como já é normal, todas foram juntas para o banho, onde Arya percebeu que havia criado uma nova família e que queria protegê-los a todo custo. Além disso, descobrimos que os demônios começaram a agir. E aquela elfa que salvou Arya quando pequena disse que a hora havia chegado. Pelos feitos do grupo, as garotas receberam uma convocação do Imperador, e Anna estava muito feliz com isso, pensando que com certeza o grupo delas receberá muitos elogios. Porém, Vulcan não parecia contente. Depois de uma longa viagem, elas chegaram na capital imperial e foram recebidas por alguns cavaleiros. A maioria delas estavam impressionadas em como a cidade era grande, e Vulcan continuava parecendo desanimada. Ao encontrar o Imperador, ele elogiou os esforços delas naquela confusão na cidade de Gladstone. E Vulcan revelou já conhecer o Imperador e o Príncipe. Não tendo outra escolha, ela sabe que terá que revelar seu segredo. Então o príncipe contou que a garota fazia parte do grupo do grande herói, além de ser a principal ferreira da nação. De repente, Beelzebub apareceu e foi direto ao assunto. Ela quer a ajuda de Arya e seu grupo para enfrentar o retorno dos 4 demônios, os quais têm apenas um objetivo: quebrar o selo do 7º Rei Demônio, em busca de reviver o Deus das Trevas. Isso fez o protagonista se lembrar do que aquele demônio tinha dito, e quando o príncipe perguntou o que Arya iria fazer, ela aceitou sem pensar 2 vezes. Primeiramente, eles precisam que Vulcan crie artefatos para todos, e tinha uma equipe pronta para isso. O restante passará por um treinamento para adquirirem novas habilidades. O príncipe treinará Stella pessoalmente, e Beelzebub treinará Lily e Fairy. Arya terá um treinador especial, e ao entrar na mansão ficou admirada com uma pintura do primeiro herói e uma besta sagrada que selou o Deus das Trevas. Quem treinará Arya é a Alicia, a mulher que salvou a vida dela quando pequena. A Alicia ainda se lembrava de Arya, o que a fez chorar bastante. A Alicia ficou interessada em Tama, e achou estranho quando a garota disse que ele era um gato elementar. Com o início do treinamento, Alicia mandou Arya ir com tudo, porém pegou uma espada de madeira para se defender, dizendo que isso era o suficiente. Só com sua pressão, Alicia deixou Arya tremendo, mas mesmo com medo ela atacou. Dessa forma, a elfa disse que Arya passou no teste. Na realidade, aquilo era um teste, pois muitos não conseguem dar o primeiro passo como ela, o que significa que Arya tem a determinação necessária. Enquanto isso, Vulcan estava ensinando aos ferreiros como trabalhar com minérios especiais, e Beelzebub percebeu que as garotas possuíam uma mana assustadoramente forte. Para a tristeza delas, o treinamento das 2 será estudar. E Stella começou com tudo, porém mesmo com muito poder, não teve chance contra as habilidades do príncipe. Ele explicou para ela que a garota era mais forte do que ele, mas se continuar lutando assim, nunca irá vencer. E disse que o tanque nunca pode ser o primeiro a cair, senão seus amigos estarão em perigo. No treinamento de Arya, ela também não teve chance. Quando Vulcan apareceu, vemos que ela e Alicia são muito próximas, e descobrimos que a elfa é esposa e escrava do grande mago. Como ela queria contar mais sobre o seu amado para Arya, a levou para o banho. E pela primeira vez, Tama não tomou banho com as garotas, o que claramente o deixou incomodado. Além de Alicia, Beelzebub também é esposa do grande mago. E então, ao ouvir isso, Stella ficou muito animada, e disse que Tama também era alguém muito forte. Ou seja, ela quer se tornar a segunda esposa do protagonista. Na hora do jantar, descobrimos mais uma coisa sobre o grande mago. Na realidade, ele veio do Japão. Ou seja, esse anime também é um isekai, mesmo que não seja o protagonista o motivo disso. Durante a noite, como não conseguia dormir, o protagonista estava andando pelo local, até que se encontrou com Alicia, que disse para o protagonista se certificar de proteger a todos quando chegar a hora. Basicamente, ela descobriu que ele é um Behemoth, e mesmo assim não contou para ninguém. No dia seguinte, todos estavam se esforçando no treinamento, e durante o duelo de Stella e do príncipe,
Ele percebeu que a garota já tinha a força necessária para defender a todos, só precisava aprender a usá-la da maneira correta. No treino de Arya, Alisha contou que habilidades de alto nível não são adquiridas apenas com esforço ou talento. Ela sabe que Arya chegou tão longe se inspirando nela, porém para evoluir a garota terá que ir além disso. Dessa forma, Alisha perguntou o motivo de Arya lutar, e disse que a resposta disso mostrará o caminho certo para a evolução dela. Nos dias que se seguiram, Vulcan conseguiu criar as armas, e Stella e as garotas ganharam novas habilidades, enquanto Arya ainda estava na mesma. De repente, Beelzebub apareceu e disse que o tempo para o treinamento acabou, pois eles encontraram onde os 4 demônios estão. Eles foram despertados em locais diferentes. Cedric e o exército imperial partiram para os 2 lugares que eles tinham previsto, e então restavam apenas os outros 2 locais. O primeiro está no reino de Alpes, a terra natal de Alisha. Por isso ela quis ir sozinha para lá, e o outro local é na dungeon que existe perto de onde o grupo de Arya mora. Assim eles irão proteger a casa deles, custe o que custar. Enquanto Cedric estava fora para enfrentar os demônios, o grupo dele continuou na cidade e estavam dispostos a ajudar o grupo de Arya. Ao entrarem na dungeon, elas estavam prontas para testar suas novas armas, o que deixou Arya muito mais rápida e deu a Stella uma nova técnica, capaz de absorver os golpes com seu escudo e transferir a energia para sua espada. Além disso, as outras garotas também ficaram muito mais poderosas com seus artefatos, o que deixou o protagonista impressionado e se perguntando se seria necessário naquela batalha. Continuando avançando, eles encontraram muito mais monstros que o normal, e alguns trolls mutantes apareceram. Assim, o grupo de Cedric ficou para enfrentá-los, enquanto o príncipe e o grupo de Arya seguiu em frente. Prestes a entrarem onde o demônio está, Tama deu um buff para todos eles, e ao chegarem no local, descobriram que o nome do demônio é Vázago. Ele invocou 2 monstros muito poderosos e planejava ir embora enquanto eles lutam. Porém, o príncipe não deixou isso acontecer e disse para Arya que cuidará do demônio enquanto eles batalham contra os monstros. Com suas técnicas combinadas, eles estavam indo muito bem. Porém, havia algo estranho com Julius. Ele parecia estar muito cansado. O príncipe não era o único com problemas. Mesmo atacando muito, elas não pareciam estar causando dano naqueles monstros. E Tama percebeu que Julius não aguentaria muito tempo. Como se já não estivesse ruim o suficiente com a derrota do príncipe, Vázago deu a bênção do Rei Demônio para os monstros, deixando os 2 ainda mais fortes, e isso deu a chance para ele ir embora. Dessa forma, vendo que todas já estavam cansadas e não teria outra escolha, Tama decidiu usar sua nova forma. E enquanto isso, no reino de Alpes, a Alisha já havia encontrado um dos 4 demônios, uma mulher muito bonita chamada Revi. Elas já se enfrentaram antes, porém Revi disse estar muito mais poderosa, pois recebeu o grande poder do próprio Rei Demônio. Ela se transformou em um dragão e estava confiante, até que teve sua cabeça cortada. Assim, ao finalizá-la, a Alisha disse que também recebeu muito poder de seu mestre, e que se esse era o desafio que estão enfrentando, Cedric não precisará de ajuda. Com sua terceira forma, descobrimos que Tama é muito parecido com a besta sagrada das lendas, e como viram que não teriam chance, os monstros decidiram usar suas vidas para atacar, o que deixou o protagonista em apuros, porém ele não está sozinho. Largando sua espada, Stella estava pronta para proteger seu amado, e como a chance de sobreviver contra aquilo era pequena, deu o seu último adeus para suas amigas, e lembrando de como foi estar com eles, disse para todos que teve uma vida feliz. Mesmo sendo poderoso, o escudo de Stella não estava resistindo, e vendo tudo isso, Arya se lembrou de quando Alisha perguntou o motivo dela estar lutando. Assim ela achou a resposta. Ela está lutando para proteger seus amigos. Com isso ela ganhou uma nova habilidade chamada Excalibur, o que destruiu aquele ataque poderoso e deu a chance que Tama precisava para acabar com o inimigo. Durante a comemoração da vitória, o corpo de Tama começou a doer. Então ele voltou para sua forma de gato, e Arya começou a chorar, aliviada que nenhum de seus preciosos amigos morreu. E enquanto isso, Vázago percebeu que seus monstros foram derrotados, e não acreditava que eles perderiam para seres tão patéticos. No entanto, isso não era importante, pois a era demoníaca estava prestes a começar. E de volta para o grupo de Arya, eles estavam em uma reunião com o rei, onde foi descoberto que Vázago irá retornar na vila élfica de Lumines. O que Arya sabia o motivo, a pedra filosofal que está na aldeia dela. E os demônios planejam usar a mana da pedra para reviver o Rei Demônio. E então eles precisam defendê-la, custe o que custar. Enquanto viajavam para sua terra natal, Arya se lembrava do que aconteceu no passado. E como ela parecia preocupada, suas amigas tentaram animá-la.
Ana também estava junto com elas para participar da batalha e descobrimos que o motivo disso é para ver Cedric. Ao chegarem, viram que os elfos melhoraram muito suas defesas, e que eles tinham recebido reforços de outras aldeias, em especial uma mulher com um tapa-olho, a qual Stella percebeu ser forte. Entrando na vila, todos os elfos estavam muito felizes por reverem Arya, e por ter muita natureza lá, Lily e Feri decidiram explorar o local. De repente, uma garota e um gato elemental apareceram. Assim descobrimos que ela se chama Fione e é uma amiga de infância de Arya. Léo, o gato elemental, ao ver o protagonista, mostrou sua barriga para Tama. Então, sabendo que aquele gato ajudou Arya no passado, o protagonista mostrou seu agradecimento. Mais tarde, os líderes dos grupos começaram a discutir sobre as defesas, e pareciam estar prontos para receberem um ataque. Além disso, Arya descobriu que os elfos possuem uma nova equipe de batalha, e ela é liderada por Leona, a mãe da garota. Depois que Arya saiu de casa, a mãe dela decidiu treinar e percebeu que era absurdamente poderosa. Como o alvo dos demônios é a Pedra Filosofal, o líder da vila decidiu mostrar para eles onde ela está. Porém, aquela mulher com o tapa-olho parecia feliz até demais com isso, algo que Alicia percebeu. Quando chegaram no local, a pedra começou a brilhar muito, e além de toda a segurança, ela é protegida por uma barreira especial. Mais tarde, o grupo de Arya foi para a casa dos pais dela, porém durante o banho elas tiveram uma conversa sós. Arya está muito preocupada com sua mãe indo lutar contra demônios, mas Leona explicou que sentiu o mesmo quando a garota partiu, e com o desejo de protegê-la, ela começou a se esforçar para ficar mais forte. Tama entendeu que Leona desbloqueou sua habilidade por causa de sua vontade de proteger sua filha, e com isso resolvido, as duas prometeram se ajudar durante a batalha. Durante a noite, o protagonista queria explorar um pouco o lado de fora, mas não conseguia sair de perto de Arya. De repente, Leona acordou e agradeceu Tama por sempre estar ao lado de sua filha. Basicamente, quando conheceu o gato, Arya começou a mandar cartas para sua mãe, contando sobre tudo o que acontecia. Enquanto isso, aquela mulher com tapa-olho atacou a árvore que protege a Pedra Filosofal. Porém, Alicia percebeu e derrotou a inimiga. No entanto, a coruja que estava com ela conseguiu fugir, e informou a Vassago o que tinha descoberto. Dessa forma, o ataque contra a Vila dos Elfos começou, e diversos monstros e demônios começaram a aparecer, destruindo tudo o que viam pela frente. Graças a Alicia, a Vila dos Elfos foi protegida por uma barreira, que além de poderosa, podia eliminar os monstros que tocavam nela. Contudo, por estar em maior número, alguns monstros conseguiam entrar. Porém, isso não é problema, pois todos os grupos de defesa já estão posicionados e a batalha contra Vassago está prestes a começar. Depois de Tama bufar as garotas, todas partiram para o ataque, e os monstros que passavam da barreira não estavam tendo chances contra elas. Ana também estava indo muito bem, e quando seria atingida, o namorado dela apareceu para se juntar à batalha. Assim como se estivessem esquiando no gelo, derrotaram diversos monstros. Vendo que seus subordinados não estavam tendo sucesso, Vassago invocou uma besta muito mais poderosa, e entrou dentro da barreira de Alicia, causando caos no meio da batalha. Decidindo lutar a sério, Tama usou sua terceira transformação, e foi junto de Arya atrás do demônio. Porém, o protagonista foi atingido e Vassago conseguiu entrar onde a Pedra Filosofal estava. Um monstro conseguiu roubar a pedra e a árvore sagrada começou a morrer. Arya e Tama sabem que precisam impedi-lo. Porém, Vassago fez tudo desmoronar em cima dele e apenas Arya conseguiu se segurar no monstro. Como ela estava junto do vilão, o protagonista não conseguia atacar, com medo de atingir sua mestra. Contudo, mesmo sendo atingido algumas vezes, ele continuou seguindo em frente. Sabendo o que estava acontecendo e que não iria vencer sozinha, Arya pulou do monstro. Então Tama conseguiu atacar. Assim, com seu poder total e a nova técnica de Arya, eles derrotaram Vassago e o monstro. Graças a isso, todos os inimigos bateram em retirada, e Alicia disse que eles se pareciam muito com o primeiro herói e a besta sagrada. Sendo vitoriosos, eles fizeram uma festa para comemorar, onde Julius convidou Stella para se juntar ao exército imperial. Porém, ela negou, pois tudo o que quer é ficar junto de Tama. Beelzebub também apareceu para comemorar com todos e trouxe vários doces para suas alunas. Todos agradeceram Tama e Arya por terem derrotado Vassago. Além disso, Alicia disse que já estava na hora deles receberem títulos heróicos. Assim, declarou os dois como a Lâmina e a Besta Sagradas. As notícias do trabalho deles para impedir o retorno do Rei Demônio se espalharam rapidamente pelo mundo, e ao voltarem para casa eles receberam muita adoração do povo. E como não podia faltar nesse episódio, estava na hora do banho do fanservice. E aquelas malucas estavam querendo fazer aquilo com Tama mais uma vez.
E com essa forma tranquila, mas nem tanto, acaba a primeira temporada de S-Rank Monster no Behemoth. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixarem um like e se inscreverem no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!